Bom dia, turma. Esta é a nossa primeira videoaula da disciplina Diversidade e Pluralidade Cultural. Nossa segunda unidade é trabalhada em 4 tipos de identidades. 4 tipos de identidades. Somente. A unidade toda vai ser somente isso. A primeira identidade é a identidade sexual. Segunda, identidade de gênero. Terceira, transgênero. E quarta, a identidade afetivo-sexual. Veja se vocês conseguem identificar aqui 4 identidades: sexual, gênero, transgênero, afetivo, sexual. Vamos falar um pouquinho rapidamente, a gente vai ver isso no decorrer de outras conversas da gente, mas vamos lá pontuar. É bem fácil. O que seria a identidade sexual? A identidade sexual é a identidade biológica. Biológica. Está ligado, né, ao órgão genital. Enfim, a identidade sexual geralmente é definida entre homem e mulher. Só que sempre, anotem, sempre, não é só essa coisa dupla, um binário, né? Outro. Então, a gente aprendeu de um jeito e agora vai aprender de outro, certo? A gente aprendeu de um jeito arcaico lá atrás, só que hoje, com a ciência, com o desenvolvimento do conhecimento, a gente tem novas informações, novas verdades, digamos assim. Então, quando a gente fala identidade sexual hoje, que é uma identidade biológica, homem, mulher, 3 pontinhos, reticência. Ou seja, nessa reticência existe identidade sexual que não está restrita somente ao homem ou à mulher, ok? Aí já deve estar batendo na cabeça de vocês, professor, como assim? Tá, relaxa, relaxa. Porque, por exemplo, uma pessoa nasce intersexual, com os 2 órgãos genitais. E aí? É homem ou mulher? Percebe como não é tão fácil assim? Então, ó, 3 pontinhos. Beleza? Então, toda vez que falar de identidade sexual, está se referindo a uma identidade biológica. E convencionou-se homem e mulher, mas a gente sabe que tem os 3 pontinhos, ou seja, existem mais possibilidades de categorias, não só restrita ao binarismo homem, mulher. Ok. Segunda identidade, qual é? Identidade de gênero. Enquanto a identidade sexual é uma identidade biológica, a identidade de gênero é uma identidade psicológica, social. Psicológica, social. Uma, a identidade sexual é como o meu corpo, né, por nascença, define. A identidade de gênero é como eu me defino ou quero ser reconhecido. Então, enquanto a identidade sexual é homem, mulher ou 3 pontinhos, a identidade de gênero é masculino, é uma identidade psicológica. Masculino, feminino, também 3 pontinhos. Ok? Até aí tudo bem? Certo. A identidade transgênero. Qual é a identidade transgênero? É uma identidade, a gente vai trabalhar com 3 categorias de pessoas transgêneras. Quais são essas categorias? As pessoas transexuais, as pessoas intersexuais e as pessoas travestis. A gente vai entender cada uma delas depois na próxima aula para não ficar muita informação. Por enquanto, nessa videoaula, é só as informações básicas, ok? Então, a identidade sexual, identidade biológica, identidade de gênero, identidade psicológica, social, né? Masculino, feminino e 3 pontinhos. A identidade transexual é aquela identidade que está relacionada a esses 3 pontinhos, as pessoas que não se identificam necessariamente a, conforme o seu biológico, a sua identidade sexual apresentou. A gente vai ver com calma. E a quarta identidade é das relações afetivas e sexuais, ou seja, do contato de uma pessoa com outra, que é a identidade afetivo-sexual. Algumas pessoas só falam identidade sexual, que confunde, né, com a identidade biológica. Eu gosto de falar identidade afetivo-sexual, mais que isso, de orientação afetiva sexual, porque está relacionado a desejo e não é só sexo, tem uma questão também da afetividade, seja que tipo for. E quando a gente fala de orientação afetiva sexual,
a gente está falando de 5 possibilidades. A gente vai trabalhar com 5 possibilidades nesse tipo de relação de desejo, de afeto e de sexo. Então, pessoas hétero é 1, pessoas homo, 2, pessoas bi, pessoas assexuais e pessoas pansexuais. O que cada uma delas quer dizer? Aí eu vou perguntar para vocês agora, certo? O que cada uma delas quer dizer? O que é uma pessoa hétero? Fácil. A pessoa que se relaciona com o sexo oposto, de identidade sexual oposta. Homem-mulher, mulher-homem, ok. O que é o bi? Que se relaciona com as duas identidades, com a mesma identidade, com pessoas da mesma identidade sexual e com pessoas com identidade sexual diferente. Então, uma pessoa bi, um homem, ele pode se relacionar com outro homem e com uma outra mulher. Da mesma forma, a mulher pode se relacionar com outra mulher ou com um homem. Então, a pessoa bissexual é isso. E a gente está falando de, não é só sexo, é se relacionar com base no desejo. Pode ser afetiva, pode ser sexual, pode ser os dois, pode ser muito afetiva e nada de sexual, pode ser muito sexual e nada de afetiva. Mas enfim, a gente sempre fala que é uma identidade de orientação afetiva sexual. O homossexual, a pessoa que se relaciona com outros do mesmo sexo biológico. Então, homens que se relacionam com homem e mulheres que se relacionam com mulheres. As pessoas assexuais são aquelas que não sentem desejo sexual. Ó que coisa. Aí você vai dizer, como não sente desejo? Não sentindo, minha filha. Não sentindo. Eu não consigo entender, problema seu. Mas existem muitas pessoas que são assim. Não sentem desejo sexual. E são felizes desse jeito. Não significa que elas não se relacionem com outras pessoas. Elas podem se relacionar sim com outras pessoas, sejam do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas o sexo não é coisa que dá prazer para ela. Dá prazer para meio mundo de gente, no mundo inteiro, mas para ela não dá. Existem muitas pessoas assexuais no mundo, elas são pessoas muito incompreendidas, porque as pessoas acham que a gente tem que ser tudo igual. Não, as pessoas são diferentes. Quando se fala em humanidade, a humanidade é mais diversa do que a gente imagina. Então, as pessoas assexuais, no geral, elas desenvolvem uma afetividade nos seus relacionamentos muito grande, gostam de namorar, se casam, mas não têm sexo. Então, por isso que elas se dão muito bem com outras pessoas assexuais, porque compartilham do mesmo interesse, do mesmo desejo, ou seja, sexo não são interessantes para elas, não é uma preocupação para elas, e elas vivem muito bem o relacionamento delas com amor, afetividade, beijo na boca, mas não sente desejo sexual. Não sente, é espontâneo dessas pessoas. Elas não fazem esforço para ser assim. E algumas, quando não compreendem por que são assim, e acham que são únicas no mundo, piram o cabeção, ficam griladas, têm problemas psicológicos, até descobrir que existem comunidades imensas espalhadas pelo mundo inteiro de pessoas que são assim. Não sentem esse desejo, isso é algo normal. Normal. Tá? Então existem pessoas assexuais e existem o quinto, pansexual. O que é uma pessoa pansexual? Ah, é aquela pessoa que transa com animal. Esqueça isso, isso é ignorância, não tem nada a ver, tá? Pessoa que transa com animal, sei lá que zorra é, não sei se é zoofilia, enfim, é outra história, que a gente não tá entre os 5 aqui da gente, não tem nada a ver com isso. A pessoa pansexual é uma pessoa que não coloca limite na sua relação com o outro. Então, por exemplo, boa parte das pessoas não se relacionariam com uma pessoa transexual, não se relacionariam com uma pessoa intersexual e nem se relacionaria, por exemplo, com uma pessoa travesti. A pessoa pansexual, ela amplia seu leque, suas possibilidades de amor, de relacionamento, e ela não tem preconceito. Para ela não há problema de desenvolver amor, afetividade, carinho, ter uma relação sexual sadia, normal, se ela é uma pessoa bi, se ela é uma pessoa hétero, se ela é uma pessoa de um outro gênero, ou se é uma pessoa transgênera, né? Se é uma transexual, se ela é uma intersexual, se é uma pessoa travesti, ela não coloca barreira para desenvolver o seu relacionamento afetivo.
Então a pessoa pansexual é isso, uma pessoa que não tem preconceito, aí você vai dizer, poxa, é muito evoluída. A pessoa pansexual é de fato uma pessoa muito evoluída, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais de cada coisa. E eu quero marcar com vocês um encontro virtual para a gente estar tirando dúvidas. Eu queria saber de vocês qual a melhor plataforma que vocês sugerem, se é o Hangout, se é o Meet, enfim, vejam aí o que é que tem funcionado para vocês em outras disciplinas e passe aí para mim, tá bom? Valeu!